Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus derrame do amor e da graça. Dando continuidade à nossa série, nós estamos hoje no segundo episódio disso. Hoje nós vamos falar sobre as consequências quando nos afastamos destas verdades, né? Então, só recapitulando um pouquinho que nós falamos na outra série, sobre identidade, um caminho de volta para a casa do Pai. Nós falamos que nós realmente temos um Deus e Ele é Pai verdadeiro. Mas muitas vezes nós não se comportamos como filhos dele. E quando deixamos de lado esse entendimento, essa vida de filho, nós não acessamos um relacionamento verdadeiro e puro com ele, né? Nós falamos também que se relacionar com Deus, com um entendimento de coisas, sem você ter convicção de ser filho, você vai ter um relacionamento religioso, de regras, então, porque pessoas disseram, não porque você tem convicção disso, ok? A religiosidade é algo que prende alguém que vive preso aos desempenhos, às autojustiça, sabe, ao perfeccionismo, ao orgulho, né? Então nós falamos sobre algumas características também que um filho tem que ter, né? A fé, que ele, Cristo, é um só, é herdeiro. Temos também que mandar embora o filho da escrava, né? Lembra que nós falamos sobre isso? Então é muito importante você já estar olhando para dentro de você, se examinando, enxergando coisas que precisam ser transformadas dentro do teu coração. E não vai ser diferente hoje, nós vamos continuar se examinando, buscando em nós áreas que estão machucadas, feridas, que não estão conforme os padrões que o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, deseja que eu e você andamos nisso, né? Então há uma consequência quando nos afastamos dessas verdades. Primeiro, nós rompemos esse relacionamento com Deus. Toda vez que nós saímos dessa verdade de filho, você rompe esse relacionamento, né? E todos nós necessitamos de relacionamento, sabia? Deus, ele nos criou para se relacionar com ele, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe, querido, ele te fez conforme a imagem e semelhança dele. E isso não só para dizer, eu sou bonito ou pareço com Deus, alguma coisa desse tipo. Não, isso aponta porque Deus, ele deseja se relacionar com você. Deus deseja se relacionar comigo. Ele tem em nós as características, o parecer, o ser, imagem e semelhança. É que está falando aqui sobre relacionamento. Então, desde o momento que Deus te criou, querido, Ele quer se relacionar. E a palavra relacionar define, eu trouxe algumas coisas que definem a palavra relacionar, né? É amizade. Então Deus, ele quer ter amizade, é companheirismo, é afeição, é proteção, união, compaixão, confiança, transparência, segurança, intimidade, entre outros. Então, quando nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando dessas coisas. Então, olha só, o nosso Pai quer ter amizade, quer ter companheirismo, quer ter carinho, quer te proteger, quer estar unido, quer ter compaixão, ou seja, Ele entende sua dor, Ele entende seus erros, Ele entende os seus acertos, Ele entende você como pessoa, né? Ele quer ter confiança, como você ter confiança nele, transparência, sabe, de sentimentos, de tudo que está dentro de nós. Então, tudo isso mostra um bom relacionamento, um relacionamento saudável. E quantos de nós temos se afastado disso, né? Quantos de nós? Olha, o homem, no exato momento da vida, ele quebrou, Adão, ele quebrou o relacionamento. Ele deixou o lugar onde o pai se relacionava com ele. Nós vamos ler aqui no Gênesis capítulo 3, verso 9, diz assim: mas o Senhor, Deus, chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Né? Então, queridos, aqui nós conhecemos essa história
quando Adão e Eva erram ou desobedecem a Deus e comem do fruto, que no exato momento houve um rompimento desse relacionamento, né? Se rompeu isso, né? E nesse rompimento ele perdeu esse relacionamento com Deus Pai. Então ele deixou, e a pergunta é interessante, que Deus, quando ele chega nesse lugar, num lugar secreto, onde ele colocou o filho dele, no jardim, no paraíso, num lugar de sustento, no lugar desse relacionamento, né? Deus, ele colocou eu num lugar de relacionamento, ele colocou você num lugar de relacionamento. E num exato momento nós deixamos esse lugar de relacionamento, deixamos de ter a identidade de filho, a convicção de que eu e você somos filhos dele. E por isso nós saímos do lugar aonde ele deixou. E ele vem e ele pergunta: aonde você está? Aonde você está? Muitas vezes a gente olha para isso com essa pergunta, e Adão, ele teve esse sentimento, quando Deus pergunta: onde você está? Ele falou assim: eu estou aqui atrás do arbusto, mas por que você está aí? Porque eu tive medo. Então ele mesmo responde: eu tive medo. Quantas vezes o medo tem te afastado de Deus, nosso Pai? Quantas vezes não só o medo, mas uma série de outras ações e sentimentos e atitudes que estão dentro do teu coração tem feito quebrar essa identidade de filho, né? Porque o carinho que Deus tinha com Adão, como um pai verdadeiro, ele vai procurar ele ali, Adão, de vez achar que ele vai ajudá-lo, vai protegê-lo, vai guardar, que está dentro do relacionamento, ele fala: ele tive medo, eu achei que o Senhor ia me punir, eu achei que o Senhor ia me castigar, e tudo isso, sabe, queridos, quando Deus está ali buscando, a intenção dele, no nosso Deus Pai, não era puni-lo, de jeito nenhum, mas restaurar aquilo que foi quebrado, trazer Adão de volta para o lugar aonde ele saiu. Então, aonde você está, querido? Né? Hoje, eu creio que essa série vai nos ajudar a entender que o nosso Pai quer que a gente volta para o lugar onde eu e você saímos. Sabe? O desejo de Deus, Malaquias 4:6 diz o seguinte: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Então, querido, preste atenção. O que Deus quer fazer é restaurar o filho ao pai e o pai ao filho. É ter relacionamento comigo e com você. E nós precisamos lutar contra esses sentimentos dentro do nosso coração. Contra esses sentimentos que quebram a nossa identidade de filhos verdadeiros. Tá? Então isso é restaurar. Então aonde você está? O que te fez sair deste lugar? Qual foi uma decepção? Qual atitude? Que sentimento? O que aconteceu na sua vida que fez você deixar de ser filho, de se sentir como filho, de ser um filho? Né? Eu quero usar um texto aqui, a parábola do filho pródigo, é um texto muito conhecido e eu gosto muito desse texto. Lucas 15, verso 11, diz o seguinte, que um pai tinha 2 filhos ali, onde o filho mais novo, no exato momento, pede a sua herança. Ele pede sua herança. E o engraçado, nós vamos ler aqui no texto, que assim que o pai dá a herança para ele, e assim que ele recebe a herança, ele não vai embora. Ele insiste ainda a ficar ali. Sabe, talvez ter acontecido um desentendimento, talvez esse filho ficou magoado porque o pai teve que mostrar alguma coisa, ensinar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que não agradou, e muitas vezes a gente passa por essa situação. Deus, nosso Pai, está no controle de todas as coisas, mas às vezes você se sente como qual de nós falando: pai, o senhor não tá, eu queria agora. Mas nós como pai, hoje eu como pai, eu sei que tem momentos que minha filha me pede algo, meus filhos me pedem algo, e eu falo: não, agora não. E eles ficam bravos, às vezes eu tenho que ensinar um caminho certo para eles, e eles ficam tristes. É nesses momentos que nós vamos começar a deixar o lugar aonde Deus nos colocou. Deixar o lugar de filho. E aí nesse momento você começa a quebrar esse relacionamento, você começa a permitir sentimentos entrar no coração de vocês. E esse filho ele estaria vivendo uma situação dessa. Ele tem um pai que tem de tudo, tinha fazendas, tinha riquezas, enfim. E de repente, do nada, esse menino vira e fala: olha, pai, eu quero a minha parte na herança, eu quero ir embora, eu quero sair fora. E a prova que só eram problemas de sentimentos dentro dessa vida, desse filho,
está aqui no verso 13 de Lucas 15, né, que diz assim: não muito tempo depois, olha só, então ele recebeu a herança, mas ele, além dele, depois que ele recebeu a herança, ele insistiu ficar algum tempo ali com o pai, ele insistiu ficar ali para ver se mudava algumas coisas, mas não mudou talvez, porque princípios são princípios, eles não vão mudar e nosso pai sabe o que está fazendo com as nossas vidas, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vargens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, aqui a gente começa a enxergar algumas consequências desse afastamento. Eu quero falar sobre algumas delas, né? Uma delas aqui a gente pode enxergar é a frieza emocional. Sabe, queridos, muitos de nós temos esse sentimento no nosso coração. Estamos permitindo que a nossa identidade de filho seja quebrada por causa de um sentimento chamado frieza emocional, sabe? Quando isso acontece, né? Quando as coisas não acontecem no tempo e na forma em que você quer, a sua esperança, a sua fé, a sua segurança começa a desaparecer e você começa a se afastar, né? Quantas vezes isso não fez você se afastar de Deus? Não explicitamente, eu vou me afastar de Deus, mas talvez a sua vontade de orar não é mais a mesma, a sua vontade de jejuar não é mais a mesma, a sua vontade de ler a Bíblia não é mais a mesma, de ir para a igreja não é mais a mesma, a sua vontade de ter um relacionamento com o Pai vai se quebrando, sabe? Eu vejo muito isso na adolescência, o filho começa a ter os seus 15 anos ali já, né? O pessoal uns 12, enfim. Mas eles começam a deixar o afeto de lado, eles querem ser independentes, eles querem começar a fazer essas coisas do jeito deles, eles acham que tem condições, enfim. Quem disse que essa síndrome não está visitando o teu coração? Quantas atitudes, sabe, você teve aí, ficou magoado e está tendo ainda, não consegue ter força? Será porque não está uma frieza emocional no teu coração? Porque algo não aconteceu no seu tempo? Né? Preste atenção, a frieza emocional é quando você não consegue perdoar ou se sentir perdoado, né? A frieza emocional é quando você não consegue se quebrantar espiritualmente, você não consegue, sabe, abrir seu coração ali para Jesus e se declarar. Uma frieza espiritual também é quando você deixa de mostrar afeto e carinho pelo próximo que está ao teu redor. Você deixa também de receber, você não aceita isso. Então, é uma coisa que você tem que analisar agora dentro do teu coração e perceber se de fato não tem isso, nada disso está acontecendo dentro de você, né? É quando você não consegue se envolver, sabe, arrumar amizades, ou estar num relacionamento, ou estar bem até dentro do teu casamento, querido, sabe? Tudo isso aponta para esse sentimento, para uma falta de identidade de filho, para um afastamento de relacionamento, para um machucado que está dentro do teu coração. Então você precisa pedir para Jesus. Porque no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, diz o seguinte: darei a você um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Sabe? O Senhor, Ele quer transformar esse coração ferido, esse coração de pedra, esse coração machucado, esse coração duro, num coração maleável, num coração que aceita o toque de Jesus, que sente esse toque, que quer ser amado. Amém? Uma outra característica deste afastamento, que aponta, são ações punitivas, né? Que é tomar decisões que são contrárias à vontade do Pai, sabe? Você culpa por tudo que está errado na sua vida, do tipo, você começa a ter atitude só para ferir aquelas pessoas que te amam, pirraça, alguma coisa desse tipo, você se machuca para chamar atenção, as pessoas começam a se drogar, outros começam a responder, a gritar, a ter atitudes que não são legais.
E essas ações punitivas, tanto para o pai quanto para você mesmo, você pode se machucar, você pode se excluir, né? Você mesmo permite esse sentimento, essa dor invadir teu coração, tomar conta de você, né? Você se pune os seus pais, pune Deus pelas ações que você tomou, sabe, ao longo da sua vida. Olha, tudo isso aconteceu porque o Senhor não fez isso, enfim, sabe? Ações punitivas podem estar rondando o teu coração e você precisa analisar isso. Será que você tem feito alguma coisa desse tipo? Uma outra característica desse afastamento é a orfandade, é se sentir órfão, é se sentir sem pai, é se sentir longe do pai, é se sentir sem proteção, é se sentir não dentro de uma família, né? E às vezes as pessoas acham que para ter esse sentimento precisa ser órfão. Não precisa ser órfão, querido, né? Tem muitos filhos que têm pais presentes, mas se sentem como filhos órfãos, né? Filhos rejeitados, filhos que não têm dentro de si uma convicção que eu tenho uma família, que essa família me ama, né? Então, existem algumas causas, né, que causam o sentimento de orfandade. Por exemplo, uma morte prematura dos pais, um abandono dos pais, uma rejeição no ventre materno, sabe, sofreu grandes decepções com os pais, separação dos pais da infância, sabe, orfandade emocional, tem os pais, mas não se sentem pertencente a eles, né? Tudo isso pode estar transformando você num filho órfão, num sentimento órfão, e isso te afasta de Deus, porque nós transferimos todos esses sentimentos relacionado a pais e pessoas que estavam sobre o controle da nossa vida para o nosso Deus, para o nosso Pai, porque Ele é Pai, né? Então, uma coisa que está no livro de João, capítulo 14, diz o seguinte no verso 18: não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Querido, eu e você não somos mais órfãos, sabe? Por mais que esse espírito ronde e tenta a todo momento nos afastar, você precisa enxergar, olhar para dentro de si e falar: cara, não aceito isso mais em minha vida. Eu tenho um Pai verdadeiro, que me ama, que não me deixa órfão e que está comigo. Amém? E o último sentimento aqui que a gente quer trabalhar é o medo, né? Uma outra coisa que a característica de um espírito de orfandade, de se afastar do lugar aonde Deus te colocou, é o medo. E o medo é o que? É a incapacidade de decidir as coisas. Sabe, se você se vê incapaz de decidir coisas, sabe, a baixa autoestima, você sempre está para baixo, sempre está depressivo, sempre é um pessimismo, não consegue ver as coisas fluindo, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, em tempos difíceis, tempos que realmente são dolorosos, né? São tempos complicados, incertos, e aí nesses tempos parece que a vida fica mais pesada ainda, né? São pessoas que têm desequilíbrio emocional, sabe, você está tranquilo, daqui a pouco você está gritando, daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está passando por tudo esse montão de emoção, de sentimento, sabe? São pessoas que vivem em solidão, se afastando, se isolando, né? Uma falsa convicção que podemos viver sem relacionamento, sabe? Você se sente assim: não, eu consigo viver sem amizade, sem pessoas, sem amigos, sem um casamento, sem um marido, uma esposa, enfim, queridos. Tudo isso aponta para o medo e aponta para uma característica que em algum momento você deixou o lugar aonde o Pai te colocou, né? Relacionamentos superficiais, né? Se você não se aprofunda, não abre, não tem intimidade com as pessoas, seu nível de amizades é muito pouco, sabe? Você tem poucas pessoas ao seu redor porque você mesmo ignora isso. Você mesmo se pune, você mesmo se fecha nisso. Então tudo são características que apontam, sabe, para uma quebra de relacionamento. Então em 1 João capítulo 4, 18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então deixa o amor de Jesus entrar no teu coração. Deixa ele. Às vezes a gente tem medo de sentir esse amor, porque em algum momento você amou alguém, em algum momento você entregou esse amor e sofreu, foi traído, sofreu algum tipo de consequências.
E agora, para se proteger, entre aspas, porque você acha que você está protegendo, você não permite mais esse amor aflorar no teu coração. Eu oro para que o Senhor possa, nesse momento, visitar o teu coração, sabe, quebrantar o teu coração e você permitir com que Ele entre aí e mostre que Ele é verdadeiro, fiel e que Ele jamais vai te decepcionar. 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe, querido, desde o início, o que o diabo quer é destruir a sua identidade, o seu relacionamento com Deus Pai. O diabo ele quer destruir o relacionamento do homem com Deus, né? Começou lá com Adão, né? E todos que vieram depois de Adão, né? Você viu, Adão perdeu, todos perderam. E não foi diferente com Cristo Jesus. Ele também tentou ferir a identidade, né? No deserto. Ele questionava Jesus, dizendo: você não é o Filho de Deus? Então faça isso, faça aquilo. Quantas vezes essas questões colocam em dúvida a tua paternidade? Mas com Jesus foi diferente. Toda vez que ele era questionado a sua identidade, ele não se afastava do lugar aonde Deus o colocou. Ele ia mais ainda para perto. Ele dizia: o meu Pai e o meu Pai. Querido, não deixe nada afastar você dessa identidade verdadeira. Sabe? No texto de Lucas aqui nós vemos esse filho tentando de tudo para conseguir vencer longe do Pai, né? No começo ele achava que o problema era a herança, aí ele recebeu a herança, aí ele tentou mais um pouquinho, aí ele sai, ele gasta todo o seu dinheiro, ele vive de uma forma desregrada, e ele tenta de novo, e ele tenta, e agora não só as suas condições não eram favoráveis, mas a fome veio, ou seja, os tempos difíceis apareceram, aquilo que não está no nosso controle, mas ele tenta de todas as formas melhorar, ele vai trabalhar, e nada das dores ali, em nenhum momento de toda essa dificuldade, ele lembra do Pai. Ele fala: eu tenho um Pai, eu tenho um Filho, eu tenho um Deus que é por mim, né? E nós somos assim. A gente vai tentando até ficar totalmente debilitado e não ter condições mais nenhuma. Então, se você tem acesso a essa verdade hoje no teu coração, abre mão desses sentimentos, abre mão disso, sabe? É momento da gente começar a olhar para dentro de nós e cair em si, né? Esse filho, num exato momento, ele olha, ele vê toda a situação difícil da vida dele, e no fim do poço, onde ele estava comendo lavagem de porcos e dormindo com aquilo, na verdade não estava nem comendo, ele tinha desejo e não conseguia, porque era dos porcos, nem para ele tinha. Ele caiu em si. Sabe, é momento de você cair em si. É momento de você olhar para dentro do teu coração e dizer: Senhor, Pai, eu preciso voltar para casa, para o lugar aonde o Senhor me colocou. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. A próxima mensagem nós vamos falar sobre cair em si. Fique na paz. Tchau, tchau.